Olá, muito bom dia. Eu sou Raquel Tavares. Estamos ao vivo pela Rádio Câmara e também TV Câmara em mais um Vereador em Destaque. Hoje destacando os trabalhos do vereador Rodrigo Braga, já está a postos aqui comigo e a gente vai falar de muitos assuntos, especialmente sobre a educação. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez por estar conosco hoje, a gente poder compartilhar desse momento, informar a população sobre o que está acontecendo, os assuntos que mais demandam informações, que as pessoas querem saber e a gente precisa desse respaldo, né? Muito bom dia. Bom dia, Raquel. É uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Bom dia, Sete Lagoas. Obrigado por nos acompanhar o meu trabalho, acompanhar o meu mandato, acompanhar a Câmara Municipal de sua cidade. Bom, vamos falar então da educação, como eu disse, o concurso da educação que aconteceu já há algum tempo, uns 5 meses aproximadamente. Rodrigo? Foi março, né? Março, né? 5 meses, exatamente. E a gente fica naquela expectativa, quando que vai chamar, quando que vai nomear, cadê a homologação? Você participou de uma reunião na última terça-feira em que essas informações vieram à tona. Explica pra gente que pé que tá tudo isso aí. Então, Raquel, eu sou presidente, atualmente estou como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Eu, a vereadora Heloísa Frois, o vereador Zé de Deus, e a gente convocou, então, a Comissão de Educação do Concurso Público, bem como a secretária de Educação, para que pudessem vir a essa casa e nos explicar como é que anda esses andamentos, né? Sim. Sendo assim, a gente teve uma reunião muito proveitosa na última terça-feira, em que foi esclarecido para a gente a grandes dificuldades com relação ao concurso e por isso a demora. Primeiramente, é importante ressaltar que esse período de 5 meses e até 1 ano é um período normal para se homologar um concurso, né? Ainda mais um concurso que tiveram mais de 1.000 inscritos, quase 20 mil inscritos, né? Uhum. Mais de quase 1.000 aprovados, só de recursos, houveram quase 1.000 recursos para serem analisados. Nossa. Então, por isso essa demora. É. Então, foi um concurso que não acreditou que chegaria a essa proporção e que bom que chegou, né? As pessoas se conscientizando que é necessário estudar, que é necessário fazer o concurso público para ter uma estabilidade na administração pública. Enfim, por causa disso, a homologação do concurso acontece agora em setembro. Impreterivelmente agora no mês de setembro, o resultado final, bem como a homologação. Ótimo. A questão das nomeações também, como é que ficam? As nomeações vão se seguir da seguinte forma. Em outubro, já vão chamar os cargos administrativos. Por quê? Precisa que esses cargos sejam treinados para poder fazer a nomeação em janeiro. Uhum. Então, esses cargos serão chamados em outubro para poder passar pela perícia médica e serem nomeados. E em janeiro, todo o magistério será chamado. Professores, auxiliares de serviços gerais, as cantineiras, faxineiras, etc., né? Serventes escolares, bibliotecárias, psicólogos, todos eles serão chamados em janeiro. Uhum. Bom, a quantidade de cargos que você tem, que vai ser disponível, e a gente sabe que tem muita gente participando, né? E como é que vai ficar essa situação para ocupação desses cargos? Quais são os cargos, né? A quantidade, número de cargos? Os cargos como um todo são os que estão no edital, a Uhum. quantidade. Porém, no magistério, passaram 600 e poucas pessoas, salvo engano. Então, essas pessoas serão chamadas, só que eles vão nomear também cargos de hora atividade. Então, acredito que todos que passaram Uhum. serão chamados e ainda vão sobrar vagas para contrato, já que não pode se nomear quem não passou no concurso. Então, os aprovados todos serão chamados por causa da hora atividade. Mas em todos os cargos? De magistério. Só de magistério. De magistério, exatamente. Uhum. Então, todos serão chamados, magistério, tá, gente? Serão chamados por causa da hora atividade. Sim. E aí, sobrarão alguns cargos, então, para a chamada, que acontece normalmente em janeiro, fevereiro, que é a famosa chamada, né? Uhum. Que são os contratos. Para começar o ano letivo, né? Para começar o ano letivo. Então, assim, foi uma grande alegria ouvir isso, né? Da secretária, porque existe aquela coisa, todo mundo nesse impasse, né? Expectativa. Quantas vagas tem? Será Aham. que eu vou entrar? Será que eu não vou? Então, o único critério, depois de agora, no magistério, para não se entrar, é a pessoa não conseguir, de fato, passar na perícia médica. Uhum. Exato. E quando que vai ser isso? E entregar a documentação, né? Sim, A perícia médica será em janeiro também. em janeiro também. Isso. Essa perícia médica, Raquel, existe uma unanimidade das diretoras
em sempre dizerem de uma preocupação que é, as pessoas pegam um contrato num dia e no outro dia já estão de atestado. Então essa perícia médica será um pouco mais rigorosa justamente por isso. Por causa, é absurda a quantidade de contratos que existe na administração pública hoje. Então eles vão ter mais critério, inclusive a pasta funcional do servidor será analisada. Por exemplo, você pegou uma licença para depressão ano passado. Então, obviamente, a sua perícia vai ser um pouco mais rígida, porque eles vão ter que ver se você realmente está bem para ser nomeada. Porque existe, na verdade, essa preocupação, porque é algo comum, né, Rodrigo, de acontecer, né? Precisa se pensar em todas essas possibilidades para que, no final das contas, o aluno não seja prejudicado. Exatamente. Né? Essa consciência, e né? também que a pessoa esteja trabalhando numa situação que seja favorável à saúde dela. Com sanidade, né? Com porque sanidade. A gente sabe o quanto é complicado, gente, o quanto exige de um professor dentro de sala de aula. Sala de aula não é brincadeira, são muitas realidades, muitas culturas diferentes, muitas formas de pensar diferentes, muitas criações diferentes, no sentido assim, de educação do lar, né? E a família, infelizmente, Raquel, ela pegou a educação e colocou na escola, né? O professor hoje tem que cumprir um monte de papel que não deveria ser dele. Enquanto o professor deveria ter o papel só de trazer bagagem intelectual para o aluno, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser assistente social, ele tem que ser muitas vezes pai, muitas vezes mãe, muitas vezes médico. Então ele tem que cuidar de um todo, porque a família terceirizou a educação para a escola, né? Porque antigamente entendia-se que o aluno chegaria educado de casa e eu teria que ensinar português, matemática, geografia, história, etc. Hoje, não. Hoje há uma falta de limite muito grande por parte dos alunos, há uma falta de educação no geral, quando eu falo educação é no geral, e isso coloca até a saúde mental do professor em risco. Por quê? Ele tem que lidar com realidades que antes ele não vivia, de agressões até dos pais, muitas vezes. É verdade. Porque muitas das vezes, quando você chama a atenção de um aluno, o pai vai lá para agredir o professor no dia seguinte. Para exigir explicações. Na nossa época, eu lembro que se você chegasse com um bilhete em casa, aliás, você nem chegava, porque não tinha força para entregar o bilhete para sua mãe, não. Se você chegasse com um bilhete em casa para sua mãe comparecer à escola, você já começava a apanhar na hora que você entregou o bilhete. Né? Nem é a questão de bater, ninguém tá falando disso, mas que era uma educação mais rígida e que valorizava a escola. Olha, escola não é lugar de brincar, escola não é lugar de conversar, a escola é para você poder aprender. E você tem que respeitar o professor. Hoje não. Hoje isso se inverteu de uma forma absurda. Ainda tá assim, porque assim, essa discussão já é uma discussão bem antiga, Está, né? A sim. coisa continua da mesma forma. Sim, inclusive tem pais Eu tô te perguntando isso até, desculpa te interromper, só pra gente explicar. Porque o Rodrigo é professor, tá dentro de sala de aula. Então, quer dizer, você tem essa vivência. Eu tô falando de uma realidade de chão de escola mesmo. Inclusive, se você chamar muitas das vezes, né? É claro que há exceções, infelizmente são exceções. Se você chamar o pai na escola, nossa, mas o professor tá achando que eu tenho tempo de ficar aí na escola para conversar sobre meu filho? Exatamente, é sobre o seu filho, né? Então você tem que ter tempo sim para conversar sobre o seu filho. E isso é um grande problema, Raquel, que a escola passa hoje. Reunião de pais, por exemplo, que tem a cada bimestre para poder entregar o famoso boletim. Você pode contar quantos pais que aparecem nas reuniões. Sabe? É muito problemático, é um problema mesmo. Mas quando há um problema com o filho, o pai já chega com os 2 pés na porta. Para poder acusar Sim, de quem está tentando fazer ali. Às vezes não está nem conseguindo fazer o trabalho, porque são quantos de sala de aula? Nós hoje? tivemos 30, 40. Nós tivemos casos no polivalente de pai chegar armado na porta da escola. Então, isso é um problema muito sério. Então, voltando ao assunto do concurso. A homologação será agora, só para poder resumir, que a gente conversou muito, né? Mas eu acho que isso é legal, gente, que aqui é um espaço para a gente, de fato, trocar informação, trazer informações oficiais. Eu gosto muito de ressaltar isso, porque a rádio e a TV são canais oficiais da Câmara Municipal, então a gente
não fala coisa que a gente não saiba, né, Rodrigo? Exatamente. E aí trazer essa experiência de você como professor, como vereador, mas também, né, vendo essa parte aí legal da situação e que todo mundo quer saber mesmo como é que fica, mas também essa realidade dentro de sala de aula para a gente levantar essa bola e de repente trazer uma discussão nesse sentido também. Eu acho que é super válido. Exatamente. Então, enquanto presidente da Comissão de Educação, o que nos foi passado pela comissão do concurso e pela secretária de Educação é que a homologação acontece agora em setembro. Ponto. Os cargos administrativos técnicos serão chamados em outubro, para se prepararem para receber os novos nomeados do magistério em janeiro. Com relação ao magistério, acredita-se que todos os que passaram no concurso serão convocados, serão nomeados, porque vão nomear também hora-atividade. Então, isso quase que dobra o número de professores. Que né? foi uma demanda que passou aqui na casa. Que passou aqui na casa. Discussão muito grande, você Nossa, levantando essa bandeira. Sim, foi uma luta, né? Para Sim. que os professores tivessem direito à hora-atividade, tivesse para se preparar. O que é a hora-atividade para quem está em casa e não sabe o que é? Na verdade o professor dá aula. Por exemplo, vamos supor que o cargo seja de 24 horas semanais. 4 horas é para o professor participar de reunião, preparar a aula, corrigir provas, preparar trabalho para os alunos. Então, é o que é extra classe, é o que é feito fora da sala de aula. Então, o professor tem um tempo para essa preparação. Então, é só isso a atividade. Na verdade, ele cumpre aquelas horas trabalhando na própria escola, fora do turno de aula. E é importante ressaltar também que o professor, além da hora-atividade, ele ainda trabalha em casa, porque realmente não dá tempo. Não. E eu falo isso como professor. Não, e eu tenho pais professores, irmãos professores, eu sei isso, a realidade. Bom, vamos para o próximo assunto, senão a gente realmente não vai conseguir falar. E tem muita coisa importante para falar sobre, por exemplo, o piso do magistério, que foi uma outra reunião da qual você participou. Tem informações a respeito disso também, porque as pessoas estão na expectativa de saber o que ficou resolvido sobre isso. Tivemos uma reunião com o prefeito de Castro, eu, enquanto vereador, agora não enquanto comissão de educação, enquanto vereador Rodrigo Braga, estive com o prefeito de Castro e a Flávia Saturnino, presidente do Sindiúti, onde nós discutimos o piso da educação, bem como o Vale Transporte, Educação, municipalização das escolas. Porém, contudo, a anistia que terminaria de 31 de julho foi prorrogada por 30 dias, termina agora 31 de agosto. Então, nós marcamos uma reunião em setembro para a gente ter acesso ao impacto financeiro para saber o que vai poder ser feito com relação ao piso e Vale Transporte. Mas a ideia do prefeito é que tudo isso aconteça. A gente espera só o impacto financeiro a partir da anistia agora para a gente saber se há possibilidade disso acontecer. Quer dizer, essa questão da educação, ela tá desembolando, né? Sim, a gente não perde um dia sem falar disso, sem discutir. Estamos em contato com o Sindiúti, a secretária de Educação, a Comissão de Educação da Casa. Então, assim, é um trabalho que não para. É uma luta incansável mesmo. Você falou do Vale Transporte, eu anotei aqui também o Vale Transporte, ainda você falou do piso, né? É a mesma coisa. Tanto o Vale Transporte quanto o piso, estamos aguardando esse impacto. Ok. Bom, vamos falar então agora, vamos sair um pouco da educação, aproveitar a presença aqui do Rodrigo para falar sobre a questão do acesso, né, da Felipe Chamon na Castelo Branco, que foi... A Castelo Branco é uma história, né, Rodrigo? Nossa Senhora, misericórdia, pai. Uma história que deu certo. Uma história que deu certo, né? Tá saindo. Mas existe ainda alguns pontos que estão em discussão e que precisam melhorar. Exato. Explica pra gente. O que acontece? Nessa revitalização da Castelo Branco, fechou-se o acesso da Avenida da Castelo Branco para Felipe Chamon, que dá acesso ao bairro Santo Antônio de Santa Rosa. E essa foi uma grande questão muito discutida com engenheiros, secretário de obra, porque todo mundo acreditava que aquele acesso não poderia acontecer. Por fim, depois de muitas lutas, muitas reuniões, muitas ligações, muitos estudos técnicos, reunimos a comunidade e o prefeito de Castro deu a eles a possibilidade de escolher, apesar de tudo ser contra, se eles queriam que abrisse ou não. A comunidade resolveu que gostaria de abrir, nem que seja, tipo assim, para testar se daria certo ou não.
Então, começou-se esse trabalho na última semana. Essa semana, com certeza, já abre. Sinalizou o local, sinalização vertical, horizontal, acessibilidade, tudo isso foi feito. E agora já abriu o acesso, colocou algumas manilhas só para esperar a questão da sinalização ser resolvida. E com certeza essa semana abre aquele acesso da Castelo Branco para Felipe Chamon como um teste por um tempo, né? Para ver se vai dar certo, se a possibilidade realmente funcionou. Então, é o trabalho da comunidade, do vereador, fazendo as coisas acontecerem. Quando a comunidade se une ao vereador, as coisas têm grande possibilidade de dar certo e de acontecer. Então, eu estive à frente, porque faz parte da minha comunidade, né? Tá lá de Santo Antônio, de Santa Rosa, e acabou que a gente conseguiu, com o executivo, a abertura daquele acesso por um período de teste para ver se vai funcionar ou não, mas a gente torce para que dê certo porque era um anseio de toda a nossa comunidade. Pois é, e aí a gente aguarda aí na expectativa que essas coisas se resolvam. De fato precisa, né, Rodrigo? Sim. Não é apenas uma demanda, assim, é algo que tem necessidade de ser feito ali. A gente sente a falta dessa entrada ali, a gente precisa dar um retorno grande. A população estava acostumada com Sim. isso, é preciso levar em consideração, né, a questão da rotina dos moradores ali. Isso precisa, de fato, ser resolvido. E o que é importante é porque quando você pega Castelo Branco, a direita da Castelo Branco, que é a João Damasceno, que é o bairro Santo Antônio também, acaba que as pessoas ali não tem padaria, não tem posto de saúde, não tem supermercado, e tudo, escolas, tudo a comunidade tem que atravessar a avenida para poder ter acesso a esses serviços públicos, inclusive, SF, escola e tudo isso. Então, isso dificultou realmente a vida daquelas pessoas que moram ali. É isso aí. Rodrigo Braga, nosso vereador em destaque desta segunda-feira. A gente começando muito bem a semana, graças a Deus. Amanhã tem reunião ordinária. O Rodrigo preparadíssimo aí para atuar, para discutir as reuniões bastante polêmicas ultimamente. Mas se Deus quiser, vai ser tudo tranquilo, né, O Rodrigo? nome já fala, né? Ordinária. Então, ordinária tem a ver com ordem, tá, gente? É isso aí. Rodrigo, quero agradecer muito sua presença aqui conosco hoje para falar um pouco mais sobre as ações parlamentares. É bom que a gente esteja o tempo todo prestando contas dessas ações dos vereadores, porque a população aguarda isso da gente, né? Muito obrigada por estar aqui hoje conosco, viu? Eu que agradeço, Sete Lagoas, obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Continue nos acompanhando pelo Facebook, Instagram, Rodrigo Braga Superar. Acompanhe nosso trabalho, nos envie demandas, nosso gabinete está à disposição. Quero agradecer, inclusive, a minha equipe por trabalhar com tanto zelo para que o nosso mandato seja realmente um mandato que favoreça o desenvolvimento de nossa cidade. Tá certo, muito obrigada. Eu sou Raquel Tavares, Admilson Marques não está aqui hoje conduzindo, mas a gente vai tentando fazer aqui o melhor possível. Muito obrigada a você pelo carinho da sua audiência. Fique conosco na nossa programação da Rádio Câmara e também da TV Câmara. Muito obrigada, até daqui a pouco.